Agora vai. Apareceu? Isso, apareceu, ótimo. Bom, gente, então, ano passado eu cheguei já a comentar com alguns que eu fiz vários cursos, foram 3 ou 4 cursos sobre preceptoria, sobre educação médica, que era uma coisa que eu realmente não sabia que tinha tanto estudo, tem revista, tem gente que faz mestrado, doutorado, tudo nessa área, e que a gente acha, e não é só a gente, né, isso é o Brasil todo, muita gente acha assim, isso é meio instintivo, a gente ensina assim, cola em mim e vai aprendendo. E não é assim, né, tem toda uma ciência na coisa. Essa geração é muito diferente da minha, diferente de preceptores meus, né, então, e a gente tem que mudar, né? A gente teria que ajeitar, e essa forma não é dizer eles vão mudar porque o mundo é outro, né? Haja visto essa nossa reunião aqui. Então, eu fui fazendo os cursos e anotando, assim, gente, eu tenho que passar isso para frente, e já tinha conversado com a Fernanda, lá na FEMIG, a gente, né, chegou a conversar de um grupo de pessoas, tentar fazer. O meu desejo era até que pessoas de outra unidade dessem a aula, para não achar assim, é uma coisa pessoal, tá falando isso é para mim, a Via protege residente, qualquer coisa assim. Mas, né, ainda mais com isso tudo, eu tendo que ficar afastada, e a pandemia, e enfim, eu conversando com a Mariana, eu falei com ela, Mariana Menberg, disso, eu falei assim, Mário, quem sabe a gente, né, eu dou essa aula, e assim, o feedback em si não seria a primeira aula, que tem umas outras coisas antes, mas ela chegou a mandar para vocês um artigo, né, que saiu na Fêmea, sobre feedback. A gente achou que era uma coisa assim, interessante e muito importante, né, que todos nós mexemos com isso, então a gente resolveu começar por aí. Eu coloquei essa foto aqui, porque é a foto que eu tinha, que tinha mais preceptores da MOV. E, né, gente que aí era residente, e como eu também, no dia seguinte virou preceptor. E muitas vezes a gente, e eu acho que, por não falar a totalidade, a grande maioria que está aí, virou preceptor sem ter um treinamento específico para isso, né, nesse aí eu vou dando o melhor de mim, né, na educação médica. Então, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, a gente vai compreender a importância do feedback na formação do profissional, conhecer os principais modelos e reconhecer as oportunidades de aplicação no nosso dia a dia. Só de curiosidade, gente, alguém chegou a ler o artigo todo da Fêmea? Não, Bibi, eu comecei, mas eu não concluí. Eu não li também não, Bia. Eu tinha lido antes. Eu também não cheguei a ler ainda não, li. Bia. Eu também não. Depois vocês leem, é bem interessante, foi um artigo muito bem feito. Então, na verdade, né, como eu falei com vocês, eu fiz esses cursos, e eu fui fazendo uma montagem aqui, tá, dos slides de curso, de dizeres, do artigo. Então, acho que eu consegui pegar, assim, o grosso, assim, da maioria das coisas, assim, que eu acho que interessa mais para a gente. Então, a primeira coisa do conceito, o que é feedback? Né, é uma palavra de origem inglesa, que significa realimentar. Então, é dar resposta a um determinado acontecimento. Então, ele foi criado, né, o primeiro uso dele foi na engenharia, né, fábrica de foguete, 1940, não é coisa nova, né, e de lá, ele vem sendo usado em várias áreas, mantida na engenharia, meu pai é engenheiro, fala disso, eu falando, né, fazendo a aula, ele, nossa, mas você está aprendendo isso agora? Tipo assim, né, isso é coisa muito antiga, e principalmente administração de empresas, relações humanas, na vida toda, e agora também, né, no ensino médio. Então, esse Luiz Marins, não sei se alguém já viu alguma palestra dele, livro, é muito interessante, né, desses caras que dão palestra para a empresa,
ele fala que as pessoas precisam saber com certeza e clareza o que seu chefe pensa sobre eles, o que elas fazem de certo ou errado, seus pontos fortes e fracos. A avaliação é o que motiva os colaboradores nas empresas, pois só assim sentem-se em constante desenvolvimento. E é verdade, né, gente? Eu não fui criada, né, assim, na época de estudante, na época de residente, com essa mentalidade, mas vocês que são mais novos, acho que sim, e os residentes atuais, eles me cobram. E falam assim, Bia, a gente não sabe o que, é que o preceptor acha da gente. Em outras palavras, a percepção de um observador externo, ele é importante para orientar-nos quanto a uma visão fantasiosa e real das nossas forças e fraquezas. Então, às vezes, né, eu sou um gato, mas eu olhando no espelho, eu me vejo um leão, como o contrário, também acontece. Então, é bom que uma pessoa de fora nos traga a realidade. Trazendo um pouco aí para o nosso, né, dia a dia aí na educação médica. O feedback é uma informação comunicada pelo educador, então aqui vocês vão ver que eles falam muito assim, aluno e residente, e professor e preceptor. Então, é uma, né, informação comunicada pelo preceptor ao residente, com a intenção de promover reflexão e modificar seu pensamento e ou comportamento para aprimorar seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, só uma revisão aqui, assim, rápida, não sei se fizeram o curso de preceptoria da FEBRAS, eles falam bastante disso, tá? Os princípios da educação de adultos. Isso aqui, assim, bem resumido, né? Educar adulto não é igual você educar criança, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. E a primeira delas é o feedback, né? Que a gente dá a devolutiva ao residente, deixando claro qual que é a expectativa quanto ao desempenho dele. Então, ele tem que saber primeiro o que a gente espera dele. Por isso que eu mandei aquilo que eu mandei para vocês, sobre, no plantão, o R1 tem que saber fazer isso. Eu mandei para eles também, porque eles também têm que saber o que a gente espera deles, tá? Só rapidamente aqui, os outros seriam atividades em que a gente vai proporcionar oportunidade para ele aprender aquilo, não adianta eu falar que ele tem que saber fazer um overtime se eu nunca deixo ele fazer um overtime. Individualização, então cada um, né, tem uma particularidade, tem aquela bagagem que eles trazem, né, uns vieram de faculdades em que reforçam mais umas coisas, outros que não, e aí vai caber a nós tirar o atraso disso aí. E a relevância, que é fazer com que o aprendizado seja significativo, mostrando a aplicação, né, na vida profissional, a gente mostrar para ele que aquilo ali realmente é importante, que ele vai usar na vida dele. Então, o feedback, ele vai regular esse processo aí de ensino-aprendizagem, fornecendo informações para que o estudante perceba o quão distante ou próximo ele está dos objetivos que a gente quer que ele chegue, né? Falar assim, ó, você está indo bem, você fez isso, isso, isso de uma forma correta, ou você não está fazendo uma anamnese bem. Então, o feedback, ele incentiva a mudança, ele aponta os comportamentos adequados, motivando o indivíduo a repetir o acerto. Existe o feedback positivo e o negativo, né? A gente também tem que dar o positivo. Se essa informação que a gente passar para ele for capaz de causar mudança no padrão de desempenho, né? O que ele era antes, aí sim a gente teve um processo de aprendizagem, tá? Só assim é considerado aprendizagem. Por que então que a gente é tão falho nessa parte de feedback? E eu falo a gente, eu super me incluo nisso, tá? Vamos ver se vocês se reconhecem ou já ouviram alguma, já pensaram alguma dessas coisas. Eu, demais. Primeiro, não tenho tempo para fornecer feedback para os residentes. Segundo, fico muito inseguro em dar um feedback. Quase sempre eu falo de forma julgadora. Eu não consigo ser objetivo no feedback.
Os residentes querem mais feeding do que feedback. Eu não quero ser visto como um preceptor chato. Ou falta-me experiência para oferecer feedback. Alguém aí não se encaixou em uma dessas frases? Eu acho que todos nós, né? Principalmente por não quero ser visto como um preceptor chato. Eu consegui, gente, para aplicar o Mini-X não é fácil, porque às vezes o residente é ruim, né? Ele tem um rendimento bem abaixo da média, mas ninguém quer ficar de quem deu a nota ruim do residente. Então, o residente ruim fica com uma nota boa. Então, e principalmente essa falta aí de experiência de dar o feedback, assim, eu pensei em falar, mas depois, vocês acham que isso pode afetar? Ou não? Eu preciso de umas respostas para eu não achar que eu estou falando sozinha. Bom, gente, então um feedback mal dado, vamos dizer assim, de má qualidade, ele pode causar um prejuízo grande na formação do residente, além de estimular um comportamento defensivo e o desinteresse por esse tipo de avaliação. Acho que todo mundo conhece o efeito, né, do espelho ter falado com a bruxa que ela não era a pessoa mais bonita do mundo, né? Então, aquilo gerou uma raiva e ela quis acabar com a Branca de Neve, né? Então, quer dizer que é para a gente não falar as coisas ruins. Então, essa menininha, por exemplo, gostou da sopinha da vovó? A menina achou horrível, mas será que ela vai falar? Claro que a gente tem que falar, né, gente? Não é para não falar de jeito nenhum. Mas, né, o que é desejável é que essa nossa devolutiva, ela seja, assim, a gente provoca um crescimento da pessoa, e não seja uma crítica apenas, né, uma pejorativa, assim. O que os residentes acham de feedback? Então, esse estudo de 2014, foi um estudo na Inglaterra, tá? Eles colocam que tanto estudante residente, quanto professor e preceptor reconhecem o valor do feedback. Os estudantes e os residentes se queixam de não receberem com frequência e sugerem que ela deveria ser realizada com eles e não para eles. Então, nós vamos ver, né, durante as técnicas aí, o ideal de se fazer é que seja mesmo uma conversa. Então, o residente também dá palpite nisso, não é só a gente falar, você está muito ruim de cesárea. Então, quais seriam os princípios gerais para um bom feedback? Então, gente, né, seria isso. A gente promover uma atmosfera ali de interação do preceptor com o residente, permitindo um ambiente propício para discutir as ideias e aprimorar as habilidades. E daí a gente vai propor um plano, como que nós vamos fazer isso, porque não adianta eu falar também assim, você está muito ruim de esperar pós-parto. Só. A gente tem que propor. Vamos tentar estudar, vamos fazer uma simulação, me fala quais seriam os passos, a gente, né, teria que propor isso aí, e ele também falar, olha, realmente, eu nunca entrei em uma, essa foi a primeira, a gente permitir, né, um ambiente tranquilo, em que a gente consiga fazer essa conversa. Então, gente, a primeira coisa que ele cita, onde deve ser essa conversa? Então, um ambiente acolhedor e privativo. Eu coloquei isso aqui, foi meio de sacanagem mesmo. Quem dera a gente tivesse um ambiente desse, né? Com conforto, todo mundo sentado, mas tem algumas coisas que a gente consegue, mesmo, né, na nossa estrutura. Primeiro, os dois sentados, não ser um sentado e um em pé, tá? Que não tenha outras pessoas, então, e aí o privativo seria nesse sentido, eu coloquei até aqui um posto de enfermagem, porque às vezes é um lugar que a gente consegue fazer isso, então, seria um ambiente em que o residente consegue manifestar a dúvida, né, as fraquezas, ele fala, realmente, eu estou assim,
E importante também é que ele deve ser o mais próximo possível daquele acontecimento. Então, não seria assim, no R3, nossa, Bia, esse residente é muito fraco, nós vamos deixar ele formar? A gente já não tem mais como voltar atrás, a pessoa já tem nota para passar. Todo mundo aqui, né, enxerga algum residente que já foi assim. E daí eu falar com ele também, ó, aquela vez que eu operei com você, você fez isso. O ideal é que seja, ó, acabou o parto, né, fala com o residente, recolhe o residente ali na salinha de recuperação de parto, ou no STAR, ou no NEP, mas é importante que ele não seja uma coisa tão longe, para inclusive, para a gente, né, evitar a perda aí de detalhes, tipo, aquela hora que você pegou na pinça, sim, são coisas pequenas e que a gente contribui muito com o crescimento desses alunos. Comunicação assertiva, isso aqui já é uma aula, né, desses cursos todos, é de comunicação, como a gente, né, conseguir falar o que a gente realmente deseja, de uma forma respeitosa, né, clara e direta. Não é para ele ter dúvida, assim, o que será que a Bia quis dizer quando ela falou isso? Tem que ser uma coisa objetiva, assim, e bastante clara. Eu vou ser descritivo e eu vou ser específico, não é assim, bem que os preceptores falam que você é assim, que você chega atrasado. Então, eu não vou pegar coisa da personalidade dele, assim, você, como é que eu falo? Todo mundo fala que você sempre chega atrasado. É muito melhor eu falar assim, você chegou atrasado hoje, no plantão passado você também chegou atrasado, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? E evitar frase pronta e sem conteúdo formativo. Então, eu falar, a forma que você conduziu a anamnese foi muito boa nesse caso, é muito diferente de eu falar, você foi muito bom. Eu fui bom aqui. Evitar dar grande volume de feedback negativo de uma vez só. Então, você está lá no Mini-X, a pessoa fez tudo errado. Como é que eu vou falar com ela? Nossa, foi tudo errado. Você fez isso errado, isso errado, isso errado, isso errado. Eles acham que quando tem muita coisa ruim a ser falado, foque no mais importante e, de preferência, no que talvez seja o mais fácil de ser corrigido, para aquilo ali ser um impulso para a pessoa. Olha, eu melhorei. Aí você já pode falar uma outra coisa que ela pode melhorar. Dos modelos de feedback. Eu fui estudar, gente, tem muitos modelos. Se você vai, então, para a área aí administrativa, tem N, tá? Em parte de educação médica, os mais citados são esses dois modelos, que nós vamos descrever melhor agora, tá? O modelo do sanduíche, acho que quase todo mundo já ouviu falar. A gente começa com uma coisa positiva, né? Você valoriza a primeira pessoa, alguma atitude dela que foi legal. Depois você sugere mudanças, uma coisa que não foi legal, você cita, mas você fez isso e isso não foi legal. E fecha com alguma coisa positiva, de preferência, para não ficar o negativo esquecido, a gente cita um positivo que tenha a ver com aquele negativo ali. Então, vou dar um exemplo, isso aqui não está dentro da medicina, tá? Você é chefe de um funcionário que só chega atrasado. Então, um modelo de feedback, né, na forma de sanduíche. Fulano, você é um dos meus melhores trabalhadores, talvez o que tenha mais minha confiança, eu gosto muito do seu serviço, então, positivo, o cara está aberto para conversa. Agora, você está chegando atrasado, eu preciso que você chegue mais cedo todos os dias. E esse aí foi a crítica. E aí a gente fecha com um positivo relacionado a essa crítica. Eu preciso que você chegue mais cedo todos os dias, porque você é uma pessoa de um potencial enorme e que pode crescer tanto como pessoa aqui também.
tá? Então, esse positivo, assim, você deu um up na pessoa, mas lembrando da crítica que você quer fazer. E a outra técnica seria essa de 5 passos. Eu falei com a Ana Cláudia que eu lembrei dela com essas ilustrações aí de sanduíche, né? Mas ela não gostou, não, porque isso é conserva, e conserva ela também não agrada, né? Então, feedback em 5 passos. Primeiro, a gente sugere uma autoavaliação. O residente, ele vai descrever o que você acha que você, como você acha que você conduziu essa consulta, por exemplo. Como você acha que você foi nesse parto. Ok. Aí você vai identificar o que ele fez bem. Depois, especifica o que ele não foi tão bem. Confirma se ele entendeu o que você falou. Então, você concorda que a gente precisa melhorar a aplicação de um fórceps? E aí a gente vai estabelecer, junto com ele, o que nós vamos fazer para ele melhorar essa aplicação do fórceps. E aí, gente, é importante, quando a gente for aplicar esse modelo, essa ordem, tá? Se, por um lado, a técnica do sanduíche é mais fácil da gente guardar, e ela é, teoricamente, assim, um pouco mais rápida, essa outra técnica, a gente engloba mais a pessoa, né? A gente traz mais o residente para essa conversa, para ele também pensar em como ele está agindo, como ele está atuando. Então, quais seriam, né, resumindo aí, as características de um bom feedback na residência? Ele tem que ser claro, específico, nós vamos, né, centrar, a pessoa sabe do que nós estamos falando, direcionador, eu tenho que dar um rumo, eu tenho que dar alguma base para o residente desenvolver aquela habilidade que eu estou achando que ele não está bem, validador, quer dizer, eu vou ressaltar alguma atitude positiva que ele teve, então aquilo vai ter validade também para ele. Dialógico, que seria a gente reconhecer no erro uma oportunidade de melhoria. Ele tem que ser frequente, então acompanhando, se mesmo eu tendo falado aquilo, ele está melhorando, porque só a gente falar e não fazer mais nada, a gente não avaliou se ele conseguiu melhorar. E multiplicador, que é o quê? É fazer, né, ele gostar disso e ele vai aplicar isso para os outros residentes, colegas dele, ou R-, como vocês falam, para os acadêmicos, né, para o restante da equipe, e na vida, gente, né, atualmente a gente vive de feedback. Então, esse quadrinho aqui eu tirei do artigo da Fêmina, tá? Alguns exemplos do que a gente deve fazer e o que não fazer. Então, o que fazer? A gente vai pedir um residente para que ele faça um resumo do caso antes de iniciar o feedback. Acho que isso aqui seria aquela primeira fase ali do modelo de 5 camadas, visando checar a sua compreensão sobre o atendimento realizado. A gente não deve presumir que ele compreendeu tudo o que aconteceu durante o atendimento. A gente deve ser direto e construtivo, evitando julgamento depreciativo. A gente vai ser específico. Você chegou atrasado hoje, semana passada você também chegou atrasado, e evitar generalização. Você sempre chega atrasado em tudo. A gente citar, assim, este dia dá mais credibilidade, né, no nosso argumento. Seja oportuno, realizando a devolutiva o mais próximo possível do atendimento. A gente vai evitar adiar esse feedback aí para os dias ou semanas depois do atendimento. E a gente faz muito isso. Nossa, hoje eu estou cansada demais, eu não vou mexer com isso, porque vai me desgastar, deixa para depois. E aí essa oportunidade passa. Baseie-se em suas próprias observações, evitando fundamentar-se em observações feitas por outras pessoas. Foque em comportamentos modificáveis, não foque na personalidade do residente. Então, é isso que eles falam, assim, você vai focar em comportamentos modificáveis. Beatriz, seja mais ágil do que, Beatriz, você é lerda. Concentre-se nas decisões e ações realizadas pelo residente durante o atendimento observado.
e você vai evitar, né, supor a partir de ações dele, que daí você vai começar a interpretar outras coisas, você vai focar no que você viu. Limite a quantidade, né, de devolutiva, nós não vamos fazer uma lista muito grande de uma vez. Seja um aliado do residente no aprendizado. Evite a postura que pode ser interpretada como a de um adversário, de uma pessoa que só põe defeito. Defina os planos de ação e acompanhamento para as lacunas aí, né, desse desempenho que forem identificados. E não presuma que você fala assim, você precisa ser mais rápido, a partir daí ele vai ser rápido. Então, por exemplo, Beatriz, nós vamos começar a contar quanto tempo você demora no cesárea. Hoje você demorou 1 hora. A próxima você vai ter que ser mais rápida. Olha, legal, você conseguiu em 45 minutos. Né? Então, definir com o residente como que nós vamos acompanhar se você está evoluindo ou se a gente ainda não conseguiu desenvolver, melhorar essa questão aí. Essas outras dicas eu quis colocar porque foi de um outro curso, né, não estava na tabela da FEMA, mas eu achei bom. Para algumas conversas, é importante, né, talvez seja melhor, se tiver essa oportunidade, ser interlocutores do mesmo sexo. Então, um exemplo que eles deram lá foi de uma residente de saia curta que meio que dava de cima do preceptor. Então, seria ruim o preceptor homem falar isso com a mulher, né, com a residente mulher. Então, que seria melhor que ele falasse com alguém que tivesse, né, perto, ou, né, ou outra preceptora, ou coordenador, ou que seja, mas para poder abordar essa parte. Saber quando abordar em grupos ou quando abordar individualmente. E isso aqui também eu achei muito interessante, conversas difíceis devem ser dadas no final do dia, para que haja maior tempo para reflexão. Então, se numa primeiro procedimento do dia, você já dá aquela devolutiva, assim, que acaba com a pessoa, o resto do plantão vai ser terrível, tanto psicologicamente, quanto na prática ali do plantão. Então, esse tipo, né, se for uma coisa grave, talvez seja melhor se deixar para o resto do final do plantão. E como vocês acham que o aluno, né, ou até a gente mesmo, reage emocionalmente a um feedback positivo, um feedback negativo? É legal receber um feedback negativo? Gente, só para confirmar, se vocês não deixaram o computador ligado aí e sair. Tô aqui. Todo mundo aqui. Atenção, Beatriz. Ninguém, gente, eu só vejo meus slides. Beatriz, eu não gosto muito, Eu não. prefiro um feedback positivo, mas negativo eu não acho ruim de receber também, não, Bia. A gente tem que ter também, né? Mas ser criticado é péssimo, Na hora né? que recebe, é ruim, mas tem uma finalidade positiva e depois é bom que você recebeu, né? É isso aí que eu Sim, acho. Receber a gente, inclusive, assim, para fazer você crescer, né, o negativo, teoricamente, seria até melhor, né? Mas você acha que todo mundo reage emocionalmente da mesma forma? Não, de jeito nenhum. E o que vocês acham que pode fazer uma pessoa, né, receber melhor, outra pior? A forma, né? Forma de falar, né? Personalidade da pessoa. Né? A forma de falar. Tem pessoas que são Depende da mais emotivas. personalidade da pessoa. Tem gente que acorda assim, bom dia, que dia bonito, tem outras que demoram umas horas do dia para realmente ver, esse dia pode ser bom, né? Então, a personalidade da pessoa altera. E a forma quando a gente dá esse feedback também altera. Então, gente, a forma como ele entende isso aí, e daí vem tanto a personalidade quanto a forma que ele foi dado, vai influenciar nessa disposição aí de reconhecer, de assimilar, de aceitar, né? Então, por isso é importante que a gente tente dar esse feedback de uma forma mais, assim, sem julgamento, seguro, ético, que o residente veja que você realmente está tentando ajudá-lo. Tá.
Então, quando você dá um feedback positivo, ele pode tanto entender, nossa, eu sou um gênio, como, nossa, legal, eu vejo que o meu esforço valeu e que eu consegui um melhor resultado. Quando a gente dá um feedback negativo, tanto ele pode entender, falhei, eu não sirvo para isso, ginecologia e obstetrícia não é para mim, quanto ele pode pensar, eu falhei, né, eu preciso me esforçar mais, mas um dia eu chego lá, um dia eu vou conseguir. Então, né, eu acho que as duas coisas, tanto a personalidade, e aí vem essa bagagem, né, a vida da pessoa, se ela é mais sofrida, se não é, mas a forma que a gente dá também influencia muito. Então, só relembrando aqui, tá, isso também é uma coisa que na minha época de estudante não se falava nisso, e isso é bem beabá hoje em dia, quando a gente, né, fala de educação médica. As duas formas, né, mais básicas da gente avaliar um residente. A avaliação somativa, ela é classificatória, então a gente vai atribuir nota, o conceito, né, que determina a aprovação ou reprovação do residente. Você iria em uma prova de múltipla escolha, e a formativa, nela a gente vai orientar, a gente vai mostrar, né, a gente permite que o residente tome conhecimento dos seus erros e acertos, direcionando o seu aprendizado. Então, aqui a gente, né, o feedback, ele, nessa próxima slide, o feedback, quando ele é frequente, ele é considerado formativo. Quando ele acontece no final do processo do ensino-aprendizagem, ele é somativo. Então, aqui eu coloco o mini-ex que a gente faz como somativo, certo? Passou aquele período de 3 meses, a gente dá uma prova. Apesar da gente fazer o feedback ali, né, eu peço para vocês fazerem, a gente já está avaliando como ele fez. Ok? A gente consegue que ele seja formativo para o próximo. Mas ele ali está sendo essencialmente somativo. O ideal é isso? Não é. O ideal é que o feedback seja frequente, é no dia a dia, gente. Então, eu sempre falo assim, eu sempre achei, atualmente eu estou começando a falar, o pessoal fala assim, porque o seu residente, assim, meu, não, gente, eu não tenho filho, eu não tenho residente, o residente é nosso. Então, se eu fico com a parte mais burocrática ali, de avaliação, e faz isso, advertência, papapá, papapá, o dia a dia ali, principalmente, né, nós estamos falando aqui de feedback, ele é nosso. Né? Então, vocês têm total liberdade, total poder para fulano, você chegou atrasado de novo, fulano, você foi grosseiro com a equipe de novo, estou me isentando? Não. Peço, inclusive, façam por escrito, me fala, Bia, aconteceu isso, conversei com fulano, né, tá tendo esse tipo de comportamento e tudo, mas é no dia a dia que a gente consegue ir modulando esse residente aí. E também já comentei com alguns de vocês, esse é meu ideal, eu pretendo fazer esse ano, pelo menos, né, agora no meio do ano e depois, no final, o feedback 360 graus. O que é isso? Várias pessoas avaliam o residente. Mais de um preceptor, os pacientes, a equipe. E quando a gente compara esse tipo de avaliação com um único avaliador, ele dá mais confiabilidade no processo, promove mais reflexão. Por quê? Ele não agiu com clareza, ele não explicou direito para o paciente o que ele tem. É uma coisa a gente falar isso, outra coisa é a gente falar isso e o paciente também falar, eu não entendi nada que ele fala. Né? Então, a gente consegue mostrar mais ainda o que precisa ser, né, mudado. Algumas situações, tá, que apesar de demandarem feedback, claramente a gente vê que isso precisa ser falado para o residente, muitas vezes a gente negligencia. Então, relacionados à aprendizagem, dificuldade de tomada de decisão apropriada. Então, isso aqui era um sofrimento fetal agudo,
e o residente já era para ele ter capacidade de falar que aquilo ali era um sofrimento fetal, que a paciente precisava ser submetida a cesárea. Se ele falhou nisso, é um feedback que a gente tem que dar. Ele tem pouco conhecimento teórico. A gente pergunta, ele não sabe, e a gente deixa para lá. Trabalho lento e não compatível com o grau de dificuldade admitido para ele. Beatriz, você está muito devagar. Situações relacionadas com o paciente. Você vê que o residente está com preconceito, tá? Seja ético, racial, sexual. Ele evita paciente difícil. O paciente é muito chato, eu não quero ela não. Essa paciente é do R1. Ou o R1 fala, ah, não, essa paciente chata, assim, ah, não, ela é mais complicada, vai para o R2, tá? Ou um comportamento inadequado e desrespeitoso, seja com colegas, né, seja com, no caso aqui, paciente. Situações relacionadas a questões pessoais. Então, uso de trajes e hábitos inadequados, igual aquele exemplo que eu dei, né, que eles falaram lá, a menina com a roupa curta, dando de cima do preceptor. Isso, muitas vezes, a gente vê e a gente não fala nada. Excesso de compromissos externos à residência médica. Falo muito, né? Já falei com alguns de vocês que já foram residentes. Pode fazer o que quiser lá fora. Pode rodar a bolsinha na Afonso Pena. Às 7 horas esteja aqui, pronto para trabalhar. E também não é estar lá morrendo de sono, cansado, não consigo pensar. Tem gente que precisa trabalhar, né, por questão financeira, mas dose isso aí, porque aqui você tem que estar bem para trabalhar. Envolvimento excessivo com o paciente, né, a gente teve esse ano uma residente que me falou que queria ir lá na paciente e falar com ela assim, por favor, não me processe não. Timidez exagerada, né, com colegas e preceptores, preguiça e falta de compromisso no trabalho, abuso de álcool e drogas. E em relação à interação de preceptor e residente, tendência a confrontar e discutir com os preceptores e equipe, o discutir aqui, né, seria discutir mesmo, atitude defensiva em relação a erros ou fraquezas, falta de colaboração nos planos de cuidado. Então, agora, gente, eu queria fazer uma simulação aqui de um feedback. Quem se candidata? Eu preciso de um preceptor, assim, né? De um para fazer o papel de preceptor e um para fazer papel de residente. Alguém se candidata ou eu vou escolher? Bia, eu não vou poder, eu estou esperando feliz roxo para ser examinada, viu? Eu estou escutando a aula. Ah, pode ir. E aí? Não vou ter. Bom, então eu vou colocar aqui, vou escolher Fernandinha, de preceptora, e Matheus, de residente. Bia, eu tô administrando aqui, não dá não. Top, Bia. Ótimo, acho que é isso aí mesmo. Então, Fernandinha, estou te mandando. Bia, tô na estrada, não consigo. Ai, ai, olha, desculpa. Deixa eu ver. Eu queria um mais tímido. É verdade. Sacanagem. Lívia. Lívia, pode, Lívia? Tinha que ser eu. Lívia, lembra? Ô, Bia, não, vou esperar mais um, alguém se oferecer. Vamos ver. Pode me dar aí, ô, Bia, eu faço. Mari. Então, ó, vou passar seu papel, tá? Uhum. Vou te mandar pelo WhatsApp, tá bom? Tá, jóia. Matheus, de residente. Vocês podem ler aí.
E a nós, os outros, ficou para nós vamos observar, tá? Apareceu aí, gente? O nosso papel. O meu apareceu. Tá, Matheus recebeu também, né? Recebi, mas peraí que eu tô entrando no personagem. É complexo. E nós, os outros, nós vamos observar o que eles fizeram de bem, o que poderia ser melhor. Já sou eu dando feedback ou o Matheus fala alguma coisa? Oi, Beatriz, o papel tá onde? Oi? O papel tá onde? Os papéis só os dois? Só os dois. É. A gente vai observar eles dando, né, o que aconteceu. Alguém aceita? Já li. Um cara boa. Já li. Então, vamos lá? Matheus, deixa eu só voltar a minha apresentação aqui. Cadê ela? É você que manda. Ai, Ela tá meu na tela. F5. Pronto, agora eu já vou me... Vamos, ó. Então, isso aqui, né, o restante, nós vamos observar, tá? Os preceptor e o residente, citar o que eles foram bem, que não foram tão bem, por quê, e sugerir o que poderia ter sido melhor. Então, vamos lá. Mas essa vai ser uma situação de feedback que vai me Que eu vou passar. fazer. Você tem seu papel aí. A Mari tem o papel dela. Sim, mas... E aqui sim. eu tô dizendo pra gente assar, então, amor. Então, eu sou preceptora, né? Primeiro eu vou levar o Matheus para um local reservado. Você pode chamar o Caio aí. Que, amor? Chama o Matheus aí. Cadê? Por essa situação aí. Não, a gente vai Guardei ficar já. Ana, seu áudio não tá ligado, amor. Primeiro eu vou levar o Matheus para um local reservado para eu poder conversar com ele, tá? O Matheus, só para contextualizar, ele é meu R1 atualmente. A gente está observando. Sim. Sim, doutora Mariana. Já foi. Bom, Matheus, esse é nosso primeiro plantão juntos, né? Ainda não tive a oportunidade de te conhecer muito bem, mas eu gostei muito da sua atuação em vários pontos do plantão. Achei você uma pessoa muito proativa, achei uma pessoa que sempre procurou perguntar onde que estava precisando de ajuda. Gostei muito da anamnese que você fez, tá? Mas o plantão, ele é uma coisa que demanda da gente fisicamente muito. A gente fica muito cansado, muito suado, né? Sim. Ai, doutora Mariana, é porque eu fico muito com medo de estar muito atrás dos meus colegas. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer tudo certo. Não, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você está aqui para aprender. A nossa função aqui é sempre te ensinar, tá? Então, e quanto a isso, você pode ficar despreocupado, porque você está aqui justamente para isso, para aprender, e a minha função é essa, poder te ajudar a se tornar um bom ginecologista obstetra, tá? Tá. O que algumas pessoas comentaram é que você suou muito durante o plantão, sabe? E algumas pessoas ficaram um pouco desconfortáveis de ficar perto de você, porque não estava com cheiro muito bom. Doutora Mariana, como assim? Eu não estou acreditando, desculpa. Não precisa pedir desculpa, é porque o plantão é uma coisa que demanda muito da gente fisicamente, né? A sala de cesárea é muito quente, né? Não precisa ficar se culpando por isso, é só que para o próximo plantão, traz uma outra roupa, se precisar tomar banho porque ficou muito suado durante o plantão, pode tomar, não tem problema, a gente tem um chuveiro ali no Star Médico. Nossa, desculpa, doutora Mariana, isso não vai acontecer de novo, não. Mas eu queria... Não, mas isso certamente, eu sei que você vai melhorar, mas você é uma pessoa muito boa, e eu gostei muito de trabalhar com você. Tudo bem, obrigado, não vai acontecer de novo. Eu queria não rir.
Gente, arrasou. Eu peguei a situação que foi colocada no curso, tá? Isso não foi invenção minha. Dos observadores, alguém quer citar alguma coisa? O que eles foram bem? O que não foi muito bem? Matheus, o que você achou desse feedback aí? Não, pelo que estava escrito aqui, a Mariana foi muito gentil comigo mesmo. Porque Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Qual que era o texto que foi dado para eles. Então, preceptor, né? Você está trabalhando com 3 residentes, um R3 e 2 R1s. Chega ao final da primeira semana de um estágio de duração de 1 mês, e você notou que um dos R1s, que é um jovem muito promissor, interessado, exala um odor peculiar das axilas, bastante desagradável. Você ainda não conhece esse residente bem o suficiente, mas se sente obrigada a dar um feedback. É óbvio para você que outras pessoas também estão incomodadas com o mau cheiro. Uma olheira comum. E para o residente? Ele é um residente muito ansioso, que iniciou a residência há apenas 2 meses. Ele acha que não está ainda no mesmo nível que seus colegas, e está intimidado pelo preceptor responsável pelo seu estágio, que tem grande reputação na área que deseja se dedicar. Ele fica quase paralisado quando esse preceptor te aborda e diz que você fede, e inicialmente se retrai e fica na defensiva, uma vez que ninguém nunca tinha lhe falado isso. Ele toma banho todo dia, usa desodorante, sua muito porque o hospital é quente e está continuamente estressado, ainda tentando se adaptar à nova e desafiante rotina diária. Com uma abordagem acolhedora, talvez ele possa tornar esse feedback uma coisa positiva e refletir o que ele pode fazer para mudar. Você sentiu que Mariana foi acolhedora, Marcos? Senti, me senti acolhida. Alguém tem alguma coisa? Eu achei que a parte que ela fala que tem mais gente comentando não foi legal, mas ela foi bem Também acolhedora. percebi isso. Exatamente, foi o que eu peguei também. Aí, é aquilo de evitar de falar assim, pegar coisas que foram faladas, você tem que falar, olha, nessa cirurgia eu senti, né, é diferente do que, nossa, então estão falando que eu estou fedendo, né? Sim, sim. E a gente tentar, você pode até falar assim, né, outras pessoas já tinham falado, mas nessa cirurgia eu senti, né, e daí você sugerir outras coisas, será que você tem algum, né, fazer alguns exames, ou trocar de roupa, ou, né, que eu puder te ajudar, né, a gente tentar bolar algum plano, ainda que nessa coisa tão tosca assim, né, você fede, a gente tentar ter ele ali como um aliado, né, se você quiser, precisar de trocar de roupa, eu sempre tenho uma ali, posso até te emprestar, né? Seria mais ter essa parceria aí. Alguém tem mais alguma coisa? Eu acho que a Mariana começou, né, reforçando os pontos positivos do Matheus. Sim. E depois ela veio expressar o que realmente era o ponto negativo, né? Uhum. Que foi mais ou menos o sanduíche aí, né, que ela fez. Isso. Foi muito bem. Muito bom. Então, gente, concluindo, né, o feedback, ele é essencial para que os erros sejam corrigidos, e aí os erros, tanto, né, como profissional, quanto da competência, né, o bom desempenho seja reforçado, porque a gente também falar que, muito bem, você está crescendo muito, você começou a redigir uma evolução muito melhor, e a competência, então, que esse bom desempenho seja reforçado, e que a competência clínica possa ser alcançada, porque é o que a gente deseja, né, a gente quer que parentes nossos, nós formos, né, se um dia precisar de uma assistência, assim, olha, fulano, que bom que é fulano que está no plantão aqui, que ele eu confio, né, e o que muito, né, em quase todos esses cursos, eles falam assim, você confia em quase todos os seus residentes? E aí você tem que falar, não, né, e isso é uma coisa geral, né, e a gente precisa melhorar, e a gente vê, assim, muitas vezes a gente cansa, né, nossa, já falei tantas vezes, tem jeito não,
isso aqui é assim mesmo, né? Essas coisas, mas, né, é o que nos estimula, né? Eu falo que muitos de nós tá na MOV, está no serviço público pela residência, às vezes até sem perceber, mas é o que ainda nos estimula a estudar mais, né, a ensinar. Todos nós temos aí essa sementinha de professor, de preceptor, e isso é muito importante para todo mundo. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês. Não é? Quem queria falar alguma coisa? Deixa eu ver todo mundo aqui agora. Você falou e disse, a maioria de nós aqui, a gente não está nem pelo emprego em si, né? Assim, pelo amor ao aprendizado dos meninos, né? E é muito, muito legal quando a gente vê assim, um R1 que chega com todas as dificuldades e na hora que acaba o R3, tá aquele profissional brilhante, é muito, muito, muito legal. Verdade. A gente, né, vê esse crescimento deles. É o que mais nos estimula mesmo. Lá na MOV, com certeza. Quem mais? Então, gente, Matheus até me falou que criou já criou, né, Matheus? Oi? Você já criou o seu... Não, porque na verdade, assim, nas últimas semanas, como a vida de todo mundo mudou, né? Aí houve uma demanda dos residentes a respeito de alguns assuntos para a gente discutir. E eu acho que aí acabou que a gente foi estimulado a ter outras formas de desenvolver, né, essa questão didática. Então, assim, eu, Ana Cláudia, Caio, Simone, Natália e Maiara, a gente tinha um grupo nosso de divulgar coisas que a gente estava estudando. Então, nós criamos algumas aulas e apresentamos para os residentes aqui via Google Meet ou Zoom. E a ideia nossa e dos residentes foi, na verdade, compartilhar esse tipo de conhecimento que está construindo para o resto da eternidade toda. Então, na verdade, a gente está fazendo essas aulas semanais e a gente vai criar um mecanismo de todo mundo ter acesso, né? Óbvio que pode ser ao vivo, na hora da aula, mas depois a gente vai disponibilizar essas aulas num canal do YouTube que a gente criou já, mas ainda não tem nada dentro dele. Então, assim, também é um convite para todo mundo que possa participar na apresentação de algum tema, também para compartilhar com os meninos. Fica todo mundo convidado. Ótimo. Né? E a gente pensou, ou, né, nessa linha aí de educação médica, tem outras coisas, mas também de discutir caso, né, que a gente sempre tenta lá na MOV, mas o deslocamento, ou a gente está, né, em outro hospital, outras coisas, dificulta a gente começar a fazer isso. Sim, a gente começar a fazer isso online. De interesse justamente isso, porque acho que com essa mudança nos últimos tempos que a gente teve, veio acrescentar essa questão de conseguir fazer online. Facilita as coisas, todo mundo consegue entrar no horário certinho, então eu acho que seria uma ótima, além dessas aulas, também discussão de casos, acho que acrescentaria bastante. Nossa, perfeito, viu, Matheus? Perfeito, adorei. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês, né? Contamos com todos aí nos feedbacks, né? E os ensinamentos diários e toda hora aos residentes, né? Teóricos e práticos. Eu já, né? A princípio essa aula era mesmo para preceptor. Aí hoje conversando com o Matheus, eu falei assim, Matheus, você acha que eu chamo residente também? E acabei falando assim, né, se vocês quiserem participar, até para eles entenderem, porque, né, às vezes a pessoa aqui quer isso, de uma hora para a outra começou a falar aqui que eu tô bem, tô mal. Então, eles sabem, né, que a gente teve isso, e é uma cultura, né, aos poucos, é fácil, não é fácil. Para quem não é acostumado, não é fácil a gente começar nisso. Mas é um constante aprendizado. A gente também tem que aprender, né? Inclusive a dar feedback. Muito bom, gente. Não queria agradecer vocês. Boa noite para todo mundo. Qualquer coisa, Matheus,